Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, que chegou até aqui para cultuar o Senhor, nosso Deus. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra desse Deus maravilhoso, do Senhor, nosso Deus. É por isso que eu peço para você abrir sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Primeiro capítulo do livro de Jeremias. A partir do versículo 1, nós vamos fazer essa leitura. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo de número 12. E diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. E a palavra do Senhor veio a mim: Jeremias, que estás vendo? E respondi: estou vendo um ramo ou uma vara de amendoeira. Então o Senhor me disse: viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Como o Luiz Eduardo bem falou, vamos orar novamente. Feche seus olhos e peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Maravilhoso Deus, nós muito nos alegramos em ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Santo Espírito, falar aos nossos corações nessa noite, nos ensinar grandes verdades das Sagradas Escrituras, nos desafia, nos orienta, nos ensina, nos corrige, nos faz enxergar as verdades da tua palavra e a praticá-las em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de tratar de um assunto bem interessante e que tem tudo a ver com cada um de nós. E vocês vão entender por quê. Eu gostaria de falar do tema Meu Chamado, Minha Missão. E em cima desse tema, eu gostaria, antes de nós adentrarmos no texto propriamente dito que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 1, de apresentar aqui alguns equívocos, alguns tabus, algumas ideias equivocadas, erradas, ainda predominantes em muitas igrejas ou na mentalidade de muitos cristãos. Por exemplo, primeira ideia equivocada, de que a obra do Senhor ou a expansão do reino de Deus, ela só poderá acontecer se ela for realizada por um evangelista, por um missionário vocacionado ou por um pastor. A obra do Senhor, a expansão do Evangelho de Cristo, do reino de Deus, ela só deve ser realizada por um missionário vocacionado, por um evangelista ou por um pastor. Essa é uma ideia equivocada. Como nós já lemos no culto hoje, Paulo falando aos Efésios capítulo 4,
versículos de número 1, ele diz, olha, andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Significa dizer que todo aquele que tem Jesus na sua vida, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele foi chamado por Deus. Paulo, falando aos Efésios, ele está falando do chamado da salvação. Fomos eleitos por Deus. E esse chamado também faz parte o chamado para anunciar as boas novas de salvação. Então significa dizer que eu não preciso ter a cara de pastor Alain para eu pregar o evangelho, porque eu tenho cara de pastor, eu tenho que ser um missionário. Não. Você, uma vez que é cristão, uma vez que você se comprometeu com Cristo, uma vez que alguém também que se comprometeu com Cristo falou ao seu coração, anunciando a mensagem do evangelho, você também está sendo chamado por Deus para anunciar as boas novas de salvação. Segundo equívoco é quando alguém diz assim, eu experimento a graça maravilhosa de Deus na minha vida, eu experimentei o amor de Deus na minha vida. No entanto, não compete a mim compartilhar essa graça e esse amor. Aí mais uma vez diz, isso aí é com o pastor, isso aí é com o evangelista, isso aí é com o líder da juventude. Essa ideia também é equivocada. Por quê? Porque é muito bom quando nós experimentamos algo de bom, que nos faz bem, algo que edifica a nossa vida, algo que também nos orienta, nos corrige, nos disciplina. E quando algo nos faz bem para a nossa vida como um todo, é muito bom nós compartilharmos esse algo de bom com outras pessoas. Não termos somente para nós. A verdade da palavra de Deus, a verdade do evangelho fica presa somente em minhas mãos, mas que eu preciso compartilhar. Muitas pessoas apenas se alimentam da palavra, mas não compartilham a palavra. E quando eu falo compartilhar a palavra, não necessariamente ter que fazer uma pregação como Billy Graham, mas você pode ser chamado por Deus para anunciar a palavra de Deus a um colega de trabalho, a um colega da faculdade, a um vizinho, a um amigo que você conhece. Um terceiro equívoco que a gente escuta muito, ouve muito, uma ideia equivocada, é que muitos dizem assim, olha, eu só aceito o chamado de Deus se eu for para o outro lado do planeta. Se eu for para a África, se eu for para a China, se eu for para a Índia, se eu for para o Paquistão, ou se eu for simplesmente ali para as tribos do Amazonas, aí sim. Mas como não houve nenhuma direção de Deus para que eu fosse para longe, então eu não vou abraçar o chamado de Deus na minha vida. Essa ideia é equivocada, tendo em vista de que é Deus que chama, é Deus que determina o lugar para onde o seu escolhido deve ir anunciar o evangelho. Você pode não ir para a África ou para o outro lado do planeta, mas você pode atravessar a sua rua e ir para o outro lado da sua rua, para o outro lado da sua comunidade, para o outro lado da sua cidade, para o outro lado da sala da sua casa. Você sai do seu quarto e vai para a sala porque tem membros da sua família lá, que como nós oramos aqui por pessoas, membros da nossa casa, que ainda não conheceram a Jesus. Não precisa ir para tão longe. Não estou dizendo que você não deva ir, que Deus não possa chamar. Deus chama. Mas não devemos prender o chamado missionário, a missão de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, simplesmente a algo que esteja muito distante, muito longe. Quando Jesus falou com seus discípulos ali, antes de ser elevado aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele falou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Ele não disse, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Mas ele começou da região local. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, que é o território onde vocês estão pisando agora. Mas também vocês poderão ampliar para a Judéia, vocês poderão ampliar para um território esquisito, de grandes conflitos com vocês, que é Samaria, e até os confins da terra. Até onde você já ouviu falar que existe alguém morando, que existe alguém ali habitando. Um outro equívoco que a gente vê muito
é que a oração de muitos é da seguinte maneira, parafraseando a oração do Pai Nosso de Jesus, de que, Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E esse tipo de oração é um tipo de oração totalmente antibíblica, porque é a oração que pede algo a Deus para que as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios sejam colocados em primeiro lugar na sua vida, deixando de lado a vontade de Deus. E aí, quando a gente pensa em primeiro lugar nas nossas vontades, a gente não lê mais a Bíblia, a gente não conhece mais a Deus, e a gente até esquece da real vontade de Deus quando Ele nos chama para realizar a sua obra. Eu não sei vocês, qual é a reação de vocês quando vocês estão com muita fome? Já parou para pensar? Está com muita fome mesmo. Tem gente que fica estressado, chateado. Que foi? Eu estou com muita fome. Já tem outras pessoas que reagem diferente. Elas dão uma crise de risada, de riso tão grande, que foi do céu, acho que eu estou com fome, eu estou rindo com qualquer besteira aqui. Outras pessoas simplesmente desmaiam, mas cada pessoa tem uma maneira diferente de reagir quando está com muita fome. E quando ela vai matar essa fome, não tem coisa melhor do que você se deliciar com aquele prato de comida que você gosta, que vai saciar a sua necessidade, a sua fome. Isso é muito bom. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá em João capítulo 4, quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, quando a mulher samaritana saiu da presença de Jesus e foi avisar o povo da aldeia que, olha, eu encontrei o Messias, não será este o Messias? Chegaram os discípulos, apóstolos de Jesus, com comida que eles haviam ido comprar. E ofereceram comida a Jesus. Mestre, olha aqui, o senhor não está com fome? E olha só o que Jesus falou no versículo 34 de João capítulo 4. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha satisfação, ou seja, a satisfação de alguém que está com muita fome e vai comer, Jesus está dizendo, a minha maior satisfação, maior até mesmo do que comer um pedaço de pão, é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a sua obra. Significa dizer que ele vai orar, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Assim na terra, como nos céus. E um outro equívoco que a gente encontra, é quando alguns dizem o seguinte, olha, alguns jovens, eu tenho que deixar a escola, eu tenho que deixar a faculdade, para abraçar o chamado de Deus para a minha vida. Ou o contrário, eu não posso abraçar o chamado de Deus para a minha vida agora. Por quê? Porque eu estou na faculdade, porque eu estou na escola, porque eu estou no meu trabalho, então eu não posso. É bem verdade que existem casos e casos, e em alguns casos específicos, Deus chama, tira do meio da sua rotina de trabalho, de estudo, para atender um chamado específico, e nós vamos ver aqui com Jeremias um caso como esse, mas, no geral, nós não podemos dissociar a ideia de que o chamado de Deus só sobrevive se você largar alguma coisa na sua vida no que diz respeito à sua vida profissional. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o bivocacionado. Homens e mulheres que estão investindo na sua carreira profissional, mas visando o quê? Visando não apenas o seu sustento para si, de comprar uma roupa para se vestir, de comprar alimento para se sustentar, de poder fazer viagens com a sua família, mas também para que, como profissional naquela área, seja engenheiro, seja como professor, seja como da área de saúde, ou como qualquer outra área profissional, ela possa, na verdade, olhar o contexto, o ambiente em que ela se encontra, seja num território que está em conflito de guerra, seja num território em que há uma grande comunidade passando por momentos de grande pobreza, e ao olhar, dizer assim, o que é que eu posso fazer, me colocar como instrumento de Deus para fazer um grande diferencial aqui ou ali, ou onde Deus me levar, através dessa profissão.
como advogado, como professor, como médico, enfermeiro, como profissional na área da saúde, como engenheiro, como faxineiro. O que é que eu posso fazer fazendo uso dessa profissão para fazer um diferencial numa sociedade decaída, destruída e corrupta? E também, nessa profissão, diante da grande bênção que Deus te deu do êxito da sua formatura, mas o exercício dessa profissão é para a glória de Deus. Parabéns, Vladimir, pela sua formatura. Parabéns, Pedro, Lídia, pela sua formatura, Kelevi. O parabéns é algo de reconhecimento, de honra. No entanto, nós precisamos canalizar esse êxito profissional, esse conhecimento que Deus deu a cada um de nós, para a glória dele. Para cumprir a missão dele. Para cumprir o chamado dele. A vocação profissional é uma coisa, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. O chamado de Deus, em termos de significados, tem outro sentido. Mas ambos andam lado a lado. A vocação profissional, você escolhe a sua profissão. Vai sair o SISU, você vai lá na inscrição do Enem, você já vai dar as opções daquilo que você se identifica. Você que escolhe o caminho que você vai caminhar enquanto profissional. Na vocação, ou no chamado de Deus, você não escolhe, você é escolhido por Deus. Na vocação profissional, você toma decisões por si mesmo. Você vai fazer aquilo que você acha que é melhor para você. Eu vou pagar tantas disciplinas, eu vou seguir esse curso, vou fazer essa pós-graduação. O chamado de Deus, você pode tomar decisões, mas você vai mais acatar ordens, você vai obedecer a ordem daquele que está te chamando. Na vocação profissional, você se capacita. No chamado de Deus, você é capacitado e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Na vocação profissional, você se torna um profissional. Na vocação, no chamado de Deus, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para fazer valer ou para cumprir a missão do Senhor. A vontade de Deus para a vida de um jovem, tendo dito isso, é que você sirva a Ele como? Dando glória a Ele e abençoando todas as famílias da terra. Está com o seu texto aberto, Jeremias? Olha só o que é que o texto fala. Jeremias, conhecido como profeta chorão, em seu texto aqui, que é o texto em que Deus lança um chamado para o Jeremias, que se tornaria, a partir de então, profeta. A primeira grande lição que a gente aprende aqui está exatamente no início desse texto, dos versículos 1 e parte do versículo 2. A primeira grande lição é que o chamado de Deus, ele pode sim mudar o curso da nossa vida. Vou repetir, o chamado de Deus, ele pode mudar o curso da sua vida. Versos 1 e parte do verso 2. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele. A ele quem? A Jeremias. Quem era o pai de Jeremias? Ilquias. Quem era Ilquias? O texto diz, um dos sacerdotes de Anatote, na região de Benjamim. Significa dizer que Jeremias fazia parte de uma família sacerdotal. E fazer parte de uma família sacerdotal significa dizer que filho de sacerdote, sacerdote será. Filho de peixinho era, né? Filho de sacerdote no Antigo Testamento, ou ele será levita, ou ele será sacerdote. Tudo indica que Jeremias aqui estivesse se preparando para no futuro exercer o ofício ou de levita, que estaria auxiliando no tabernáculo ou no templo, aqui no caso no templo, ou como sacerdote. Mas o curso da vida de Jeremias
pendia para que ele fosse o quê? Sacerdote. Aí vem Deus e diz: Jeremias, eu o convoco, eu o levanto, eu o chamo para ser boca de Deus às nações, para ser profeta de Deus. Gente, ser sacerdote naquele tempo era um sinal de nobreza, status, da mais alto nível social. Você é filho de sacerdotes? Chique. Olha só quanta nobreza, você é sacerdote. Rapaz. E quando as pessoas iam ao templo cultuar a Deus e levavam o seu animal para oferecer sacrifícios, e levavam as ofertas, havia um reconhecimento da autoridade sacerdotal como líder religioso ali na nação, porque ele era o representante, digamos assim, de Deus, que na verdade, aquele representante que vai conduzir o homem a Deus, por meio de quê? Do culto. E aí as pessoas simplesmente iam e praticavam o ritual litúrgico, e o sacerdote também cumpria a sua tarefa. Estava tudo resolvido. Diferente do sacerdócio, o profeta também representante de Deus, só que ele fazia o caminho inverso. Ele não levava o homem a Deus. Quem leva o homem a Deus é o sacerdote. Mas quem leva Deus ao homem é o profeta. E ele leva como? Anunciando, enviando a palavra do Senhor. Palavra essa, no caso aqui, e em muitos outros casos na Bíblia, não só de graça, mas de juízo. Palavra que muitas das vezes não era aceita pelos ouvintes. E isso tinha como resultado o quê? Críticas, bombardeio de críticas por parte do mensageiro de Deus. Perseguições. Tiveram muitas mortes de profetas, porque anunciaram uma mensagem de Deus, seja de juízo ou de graça. E aí me faz lembrar um texto de Marcos capítulo 10. Jesus disse o seguinte: ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Pergunto, você, querido jovem, você que nos assiste através desse vídeo, pergunto a você, você está disposto a deixar a sua comodidade de vida, a sua zona de conforto, para abraçar o chamado, a missão que Deus assim preparou para a sua vida? É uma pergunta, e vale reflexão a essa pergunta. Outra grande verdade que a gente aprende aqui é que o chamado de Deus, ele vai além de toda e qualquer temporalidade humana. Os versos 2 e 3, observem bem, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias quando? No 13º ano de uma sequência de reis em Judá. No 13º ano de Josias, que foi um grande rei em Judá, também durante o reinado de Jeoaquim, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, que foi outro rei, filho de Josias, até o período em que os habitantes de Jerusalém foram levados para o cativeiro babilônico, que Jerusalém foi destruído, queimado. Significa dizer que o chamado de Deus, aqui através do profeta Jeremias, transpassou o tempo e o espaço. Transpassou, foi além de toda e qualquer temporalidade humana. Diversos reis passaram, épocas passaram, culturas passaram, dominadores passaram, mas o chamado de Deus a Jeremias continuava de pé. Gente, isso é fantástico. Saber que o mundo que está em pleno dinamismo, em pleno movimento, esse mundo não é capaz de fazer mudar ou de fazer passar o chamado de Deus para os seus escolhidos. Significa dizer que, assim como Jeremias, Deus também continua mantendo de pé o seu chamado, mesmo que o mundo esteja em plena mudança. Mesmo que os reis passem, mesmo que a moda passe, mesmo que a época vai indo embora,
Mas, como o próprio Jesus falou no que diz respeito à palavra de Deus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. E aí me faz lembrar do chamado de outro profeta, Isaías, capítulo 6, que começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, quem foi que passou? O rei Uzias, que foi um grande rei, reinou mais de 50 anos em Judá. No tempo em que ele reinou, só havia estabilidade, tranquilidade e paz. Mas agora esse período passou. Mas no ano que morreu o rei Uzias, Isaías, ele teve uma tremenda revelação. Ele viu um alto e sublime trono no templo do Senhor. Ele teve uma extraordinária visão de Deus. E foi nessa visão que Deus o chamou. O chamado de Deus para a sua vida, querida jovem, querido jovem. Muitas coisas podem passar. E talvez você até diz assim: será que Deus ainda está precisando de mim? Será que não já se venceu o chamado de Deus na minha vida? Talvez o chamado de Deus tenha um prazo de validade. Será que Deus não esqueceu? Será que Deus deixou para lá? Porque já faz tanto tempo, era na época que eu ainda estava na faculdade, ou era na época que eu ainda morava lá na minha cidade, mas parece que as coisas mudaram, eu acho que está fora de moda. Não! Mesmo que as coisas passem, mas o chamado de Deus permanece de pé. Aconteça o que acontecer, a missão de Deus, ela deve permanecer em sua vida. Mateus 28, ide por todo mundo. Vão por todo mundo, prega o evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com você todos os dias, até o final dos tempos, ou a consumação dos séculos. Uma outra grande verdade é que o chamado de Deus vai além da nossa existência aqui. Isso é fantástico. O chamado de Deus não se resume apenas aqui, ou simplesmente não começou aqui. E vocês vão entender por quê. Versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, Jeremias, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha só, que texto fantástico. Antes de Jeremias criar tendões no ventre de sua mãe, criar o cordão umbilical, criar toda a estrutura fisiológica, morfológica do seu corpo no ventre da sua mãe, antes da existência de Jeremias, Deus está declarando aqui que Deus já havia chamado. Significa dizer que o chamado de Deus, se é que eu posso dizer que começou, porque para eu fazer uma relação com a nossa existência, que é temporal, o chamado de Deus, ele começou na eternidade e parte para a eternidade. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versos 14 a 16, resumidamente, ele diz assim: olha, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, da tradição judaica. Aí ele diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O Salmo 139, versículos 16, diz assim: os nossos dias já eram conhecidos por Deus antes mesmo que nós fôssemos formados. Deus já conhecia Luiz Eduardo, Thomas. Deus já conhecia cada um de nós, antes mesmo de nós sermos formados na barriga de nossa mãe. E mais, ele não apenas estabeleceu o chamado para nós ali, mas como também já planejou, já determinou como seria a nossa carreira, a nossa caminhada com ele. O grande problema é que talvez chegue alguém muito prepotente e diga: Deus, ele precisa de mim. Olha, Deus, ele depende de mim. Se eu, pastor Alan, não for para o culto hoje, não vai ter culto porque não tem pregador. Ou seja, eles vão precisar de mim. A igreja precisa de mim. O reino de Deus não tem quem toque. Se eu não for tocar ou cantar ou limpar uma cadeira, não vai acontecer nada, porque Deus depende ou precisa de mim. E aí, nessa visão, muitos dizem o seguinte: espera aí, Senhor, o Senhor precisa de mim. Como é o Senhor que precisa de mim? Como é o Senhor que depende de mim? Vai com calma aí no teu chamado, porque eu preciso rever minhas agendas.
Eu preciso rever minhas prioridades. E eu vou ver se eu encaixo na minha agenda aqui o chamado que o Senhor tem para mim. Não, está errado. Deus, ele não precisa de ninguém. Deus, ele é soberano. Deus é Deus. Deus, ele faz, Deus, ele chama, com você ou apesar de você, mas ele chama e ele faz. Muito bom o que pastor Alain, o que Davi, ou o que qualquer um de nós estamos fazendo aqui, mas um dia terão pessoas aqui em nosso lugar, Deus levantando pessoas e chamando pessoas para fazer a sua obra. E quando alguém diz, Deus depende de mim, coitadinho dessa pessoa. Sem noção. Como diz o grande filósofo clássico, abre aspas, sabe de nada inocente, fecha aspas. Sabe de nada. Meu filho, como assim eu preciso de você? Se antes de você nascer, eu já formei você no ventre da sua mãe, eu já determinei a questão do seu chamado, da missão que eu preparei para você. Como assim? Quando Deus me chamar, essa frase, ela é perigosa. Você tem Jesus na sua vida, você recebeu Jesus na sua vida, Deus já te chama, já te chamou, já te chama. Não quando Deus me chamar, possa ser que Deus ainda venha chamá-lo para uma obra, uma missão específica, mas no geral, Deus chama todo e qualquer cristão, todo e qualquer discípulo de Cristo Jesus. Deus, ele chama, e ele chama, já chamou faz tempo, desde o ventre da nossa mãe, ele nos chama. O que Deus pensa a nosso respeito vem desde a eternidade e parte para a eternidade. Uma outra grande lição que a gente vê aqui é que o chamado de Deus, ele é baseado no poder de Deus e não nas credenciais humanas. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai apresentar o seu currículo, você vai apresentar as suas credenciais humanas, suas habilidades profissionais, aquilo que você sabe fazer. É a coisa mais comum do mundo. Mas no que diz respeito ao chamado de Deus, o que é colocado aqui, na verdade, não são as credenciais humanas, mas sim o poder de Deus. E Jeremias aqui, ele se equivoca, porque Deus o chama e ele, muito negativamente, muito melancolicamente, ele diz, Senhor, tem certeza que sou eu mesmo? Tem certeza que é a pessoa certa? Porque, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança, de um menino. E quando fala aqui criança, os estudiosos, eles discutem muito que provavelmente se refere a uma pessoa entre 3 anos de idade a 40 anos de idade, viu, gente? Eu sou muito inexperiente. Mas olha só a ironia. Ele diz assim, Senhor soberano, eu não sei falar, eu sou insignificante, eu sou incapaz, eu não passo de uma criança. Quanta incoerência. Como é que ele diz, Senhor soberano, o Senhor é soberano, o Senhor tem poder, o Senhor tem um controle de todas as coisas, mas eu estou duvidando de abraçar esse chamado do Senhor, porque eu estou dependendo apenas das minhas credenciais humanas. É uma incoerência, é uma ironia tremenda. E muita gente acha que Deus só chama alguém quando esse alguém está no ponto. A pizza está no ponto? Beleza, vamos provar a pizza. O bolo está no ponto. Muita gente acha que é assim com o chamado de Deus. Não, Deus, agora não, porque eu não estou no ponto. E eu fico imaginando, talvez Deus pergunte, e como é que você vai atingir o ponto? E talvez a pessoa responda, quando eu me preparar melhor, através das minhas credenciais humanas. Eu não estou dizendo aqui que você não vai fazer uso, ou Deus vai fazer uso de suas credenciais humanas. Temos que estudar, temos que nos organizar, temos que nos capacitar humanamente falando. No entanto, a nossa dependência não é apenas nas credenciais humanas, mas no poder de Deus. Como será que Jesus chamou os 12 apóstolos? Alguns deles eram da alta sociedade da época. Currículo invejável.
Um se tornou traidor, outro era incrédulo, incrédulo no sentido de que eu só acredito vendo. Outro era impulsivo. Jesus tinha um quadro de homens que ele tornou seguidores que não eram muito diferentes do que eu e você hoje. Pessoas carentes da graça, da misericórdia de Deus. Mas Jesus andou com esses homens para dizer o seguinte: vocês dependem de mim, porque sem mim nada vocês vão poder fazer. Quanto mais o escolhido de Deus se esvaziar de si, tirar de si a sua prepotência, tirar de si o seu orgulho, tirar de si o seu ego, mais ele será um canal de Deus para realizar a missão de Deus. 2 Coríntios 3, versos 4 e 5. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, diz Paulo. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E aí o Senhor tranquiliza Jeremias. Ele diz nos versos 7 e 8, Jeremias, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar você, irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias estava sendo chamado por Deus para uma missão difícil que eu vou já falar, que é o próximo assunto, o próximo tópico. E Deus estava dizendo, Jeremias, você vai falar às nações, você vai falar diante de reis, você vai falar diante de gente importante, você vai falar diante de pessoas perigosas, pessoas que não vão aprovar a sua palavra, porque é minha palavra. Mas olha, não se sinta pequeno, porque há um Deus grande por trás dessa missão. Por isso, não temas, porque eu sou contigo. E aí eu entro nesse outro tópico, essa outra grande verdade. Querido jovem, Deus te chama para uma missão árdua. Versículo de número 10. Eu hoje dou a você, Jeremias, autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para lançar. O nome Jeremias significa exatamente o Senhor edifica, ou o Senhor exalta, ou o Senhor lança. Ou seja, ele é chamado por Deus para trazer uma mensagem que vai desagradar muita gente, porque era uma mensagem de juízo, como também uma mensagem de graça a uma geração perversa em um mundo numa época muito difícil. Portanto, a missão que Deus havia chamado Jeremias era uma missão difícil, era uma missão árdua, porque ele estaria como profeta de Deus sobre todas as nações. E há um ditado clássico que diz, abre aspas, rapadura é doce, mas não é mole não, fecha aspas. Já ouviu esse ditado? Ah, é moleza? Trabalhar como pastor é moleza demais. Ah, trabalhar à frente do ministério, isso é moleza demais. Isso é muito fácil. Isso aí eu faço com os olhos fechados. Se nós não nos agarrarmos à graça de Deus, se nós não nos colocarmos na dependência do Senhor, nós não vamos a lugar algum. Devemos estar confiantes porque há um Deus soberano e poderoso que vai nos dar o potencial a realizar essa missão. Não seremos como aquele antigo super-herói, He-Man, eu tenho uma força. Não, a gente vai declarar o contrário. Eu vou fazer essa obra pela força do Senhor. É pelo poder dele. No entanto, eu não vou subestimar a missão e a obra que Deus assim tem preparado para mim. Nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, Jesus disse, termina dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Jesus disse também, vocês sofrerão perseguição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus chama cada um de nós, cada um de vocês,
para uma missão ou para missões em tempos, em dias difíceis que nós estamos vivendo. Em que os valores estão invertidos. Em que a palavra de Deus, ela simplesmente é jogada, ela é vista como algo que deve ser enxotado, deve ser desvalorizado. A palavra de Deus que não é mais vista com bons olhos, por parte daqueles que têm se distanciado de Deus, por parte daqueles que têm profanado a palavra de Deus, que têm desvalorizado a vontade do Senhor. Tem seguido práticas pecaminosas. Vivemos dias difíceis em que as pessoas olham para a luz e chamam de trevas, enquanto olham para as trevas e chamam de luz, como diz o profeta Isaías. Olha para o doce e chama amargo, e olha para o amargo e chama doce. Olha para algo de bom e diz que é mal, e olha para algo mal e diz que é tudo bom. Vivemos dias difíceis, seja onde nós estivermos, em que tudo é muito relativo. Inclusive o que está escrito aqui neste livro é relativo. Aquilo que é descrito como pecado é relativo, pecado coisíssima nenhuma. Isso é relativo, depende do ponto de vista, da maneira como você está enxergando daqui. Essa é uma época difícil. Vivemos dias difíceis. Mas Deus quer levantar vocês com o poder dele para fazer diferencial nesse mundo difícil. Porque assim foram com os profetas que viveram antes de vós. Há uma missão árdua. Jeremias vai desconstruir o quê? Tudo aquilo que não tem a ver com a vontade de Deus. Mas ele também vai edificar e plantar tudo aquilo que tem a ver com os planos de Deus. E aí eu volto para Mateus 28. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. Portanto, vão, ide, pregai o evangelho. Vocês vão pela autoridade do nome de Jesus. E eu quero encerrar com uma última verdade. A última verdade é que o Senhor que te chama é o Deus que sempre cumpre a sua palavra. O Deus de Jeremias, que é o mesmo Deus de hoje, o nosso Deus, ele não é um Deus de brincadeiras, ele não é um Deus que simplesmente não leva a sério as coisas, mas é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus poderoso e é um Deus fiel. Ele cumpre aquilo que diz, ele cumpre a sua palavra. Versículos 11 e 12. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Jeremias, o que é que você está vendo? E aí Jeremias responde: vejo uma vara ou um ramo de amendoeira. E o Senhor diz: muito bem, viste bem, porque assim como você viu a vara de amendoeira, o ramo de amendoeira, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deixa eu explicar um detalhe aqui. Era comum no Antigo Testamento, o profeta, quando era levantado por Deus, chamado por Deus para uma missão, havia alguns elementos presentes na literatura profética, comuns no ato do chamado de Deus. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Isaías, assim aconteceu com Jeremias, com Ezequiel. Primeiro, há um encontro divino. Deus se encontra com aquele que está chamando para ser profeta. Depois, a gente percebe que há uma identidade pessoal. Aquele homem levantado por Deus, está sendo levantado por Deus para uma missão específica, uma missão profética. Depois há uma comissão, há uma missão a ser realizada. E, em seguida, vai haver uma objeção, muitas das vezes. Aconteceu com Moisés: Senhor, eu tenho dificuldade nas palavras. Aconteceu com Jeremias: manda outro no meu lugar. Depois dessa objeção, há uma reafirmação de Deus. Deus insiste: não, é com você que eu quero falar. E encerra-se com um sinal. Aqui em Jeremias, o sinal inicial, temos outro sinal, mas nós vamos nos deter apenas esse. É o sinal da vara de amendoeira. Jeremias, o que é que você está vendo?
É como se dissesse, eu vejo esse violão, eu vejo essa vara de amendoeira. A amendoeira era uma planta que, geralmente, ela brotava suas flores antes da sua folhagem. E essa amendoeira, no hebraico, ela é chamada de shaked, a palavra. E o texto aqui faz um trocadilho com a palavra amendoeira, no hebraico, shaked, com a palavra velar, que é shoked. São palavras parecidas no hebraico. E ele faz um trocadilho e uma relação muito interessante. E quando ele apresenta essa relação, ele está dizendo exatamente o seguinte: assim como você está tendo certeza, Jeremias, que você está vendo essa vara de amendoeira, assim como você está tendo convicção que você está vendo este ramo de amendoeira, pode ter certeza de que eu velo, shoked, em cumprir a minha palavra. Era só para dizer a Jeremias: Jeremias, eu sou um Deus fiel que faço valer a minha palavra. Eu cumpro a minha palavra. Jeremias foi profeta aproximadamente durante 40 anos. E durante esses 40 anos, a sua mensagem falou e ainda fala hoje aos nossos corações. E eu fico pensando aqui de que os Jeremias de hoje, os jovens, os homens e mulheres que Deus levanta hoje para uma missão, essa missão, pelo poder de Deus, vai fazer uma grande transformação na vida de muita gente, por muito tempo também, daqui em diante. O chamado de Deus, ele molda o nosso comportamento. O chamado de Deus, ele define o nosso caráter. O chamado de Deus, ele vai explicar quem somos nós diante das pessoas que nos relacionamos todos os dias. Você não precisa andar com um púlpito desse para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas Deus pode exatamente estar levantando você para cumprir uma missão específica, para fazer um grande diferencial, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, com quem você fala, com quem você se relaciona. Só que nesse chamado há um trabalhar de Deus na nossa vida, no nosso caráter, nas nossas prioridades, nas nossas renúncias, nos nossos valores. Vamos orar? Fecha seus olhos. Eu gostaria de orar por vocês, por você que nos assiste, e que Deus esteja nos desafiando, porque não será uma missão fácil. Não está sendo uma missão fácil, mas é uma missão árdua. Mas diante dessa missão árdua, nós devemos acreditar no que vimos hoje, no que aprendemos pelo texto da palavra de Deus, de que não depende das credenciais humanas, mas unicamente do poder de Deus. Eu queria que em sua oração você se colocasse diante do Senhor e, a exemplo de Jeremias, a exemplo do Isaías, a exemplo do próprio Cristo, dissesse: eis-me aqui, Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, levanta-me, me prepara, me conduza, me orienta, me usa como instrumento em tuas mãos, para cumprir a missão que o Senhor escolheu, que o Senhor confiou para a minha vida. Maravilhoso Deus, se olharmos humanamente falando, vamos sim repetir as palavras de Jeremias: não passamos de uma criança, somos incapazes. Falaremos como Simão Pedro: afaste-se de mim porque sou pecador. Falaremos como Isaías: sou um homem de lábios impuros, somos pessoas de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas o nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor perdoe os nossos pecados, transforme o nosso ser, nos capacite, derrama poder sobre nós. E pela ação do Teu Santo Espírito, que possamos ser usados como instrumentos em Tuas mãos, para abraçar o chamado e a missão que o Senhor confiou
a cada um de nós. Porque cremos que o Senhor vela em cumprir a tua palavra. Portanto, nos levanta, nos incomoda, nos faça derramar lágrimas pelas almas perdidas, nos faça sair das quatro paredes desta igreja, nos faça ficar incomodados, ó Deus, a estarmos simplesmente acostumados a uma reunião semanal, mas que possamos, Senhor, sermos instrumentos em tuas mãos, inconformados com o sistema deste mundo pecador, e anunciar uma mensagem de juízo, mas também de amor e de graça ao mundo tão perdido. E que da nossa boca, das nossas ações, das nossas ideias, saiam somente ideias, ações e palavras do Senhor para se cumprir esta missão. Essa é a oração que fazemos. Derrama a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos com essa palavra do Senhor às nossas vidas. Amém.